gostaria que vocês já fossem se acostumando com o canal, tirando o véu, para a gente conseguir aí, né? Conseguir esse trânsito, né? Então você pode entrar lá, se tornar membro novamente, você que era membro e saiu, porque meu canal foi desmonetizado, você pode se transformar, se tornar membro. É meu canal lá, o Tirando o Véu, é o canal do pastor Carlos Cardoso que está monetizado. Já é outro canal. Porque esse que você está, se você está no Carlos Cardoso Apocalipse na Veia, ele não está mais monetizado. Irmãos, o Macron, eu vou falar do Macron agora, primeiro, que está preparando tropas para ir para a Ucrânia, e o Macron que vem no Brasil. Então, eu vou falar do Macron que está colocando lenha na fogueira para gerar uma crise ainda maior na Europa. Olha outro teatro, né? Isso é outro teatro que muita gente não percebe. Não percebe. Porque colocar... Você vê que a primeira-ministra da Itália falou que a Itália não vai entrar de jeito nenhum nesta G. Mas Macron está incitando a União Europeia para entrar, dizendo que se a Ucrânia perder essa G para a Rússia, a Europa vai ficar ameaçada e que eles precisam mostrar o seu poder. Só que a Rússia tem poder de causar um prejuízo gigantesco, mas é gigantesco mesmo, na Europa inteira. É só cortar a energia. Acabou. Só para vocês terem ideia. Então, a gente vê que ele está levando a Europa para um buraco. Além de a própria França estar num buraco, desde da reeleição dele está tendo vários protestos, né? Agora ele está querendo levar junto a Europa. Então, já não basta ter levado a França para um buraco, colocar ali o tirar feto na Constituição. Ele liberou venda de entorpecente, ele trouxe a depravação sobre a Europa, e isso já é visível, né? Ele fala, né, abertamente do salário básico universal, e Macron é um globalista, amigo da família Rothschild, e também é um jovem líder mundial do Fórum Mundial Econômico. Então, ele trabalha para o senhor Klaus Schwab, para quem não sabia. E aí ele está dizendo aí, ó, Paris já se prepara para enviar um contingente de soldado francês para a Ucrânia. Mas esses planos preocupam a liderança militar do país, uma vez que o número de franceses mortos no campo de batalha já aumentou consideravelmente, declarou o chefe de serviço de inteligência de negócios estrangeiros da Rússia. Aí, olha só, segundo um comunicado divulgado esta terça-feira pelo serviço de imprensa da agência russa, um contingente de cerca de 2.000 militares já está a ser preparado na França para ser enviado à Ucrânia. Ao mesmo tempo, os militares franceses temem que uma unidade tão grande não possa ser transferida discretamente para o país e se torne um alvo legítimo e prioritário dos ataques russos. O exército francês está visivelmente preocupado com o número crescente de franceses mortos no teatro
de operações da Ucrânia. Diz o texto citando um exemplo de um ataque russo em janeiro contra um local temporário de mercenários estrangeiros, a maioria dos quais eram franceses na cidade da Ucrânia de Kharkiv. Nota-se que o Ministério da Defesa francês admite extraoficialmente que as Forças Armadas não tinham sofrido tantas baixas no estrangeiro desde a guerra da independência da Argélia. Macron terá que revelar a verdade desagradável mais cedo ou mais tarde. Então veja que ele quer mandar, mas o exército não quer ir, irmãos. Aí você vê a força do Macron. Ele quer mandar, mas o exército tem, porque se ele chegar lá com 2.000 soldados, a Rússia pode lançar só um míssil e gerar uma tensão muito maior. E lembre, aí você tem que lembrar do teatro. Macron teve lá na Rússia em 2022, uma semana antes que o JB e antes da invasão, e já conversou várias vezes por telefone com Vladimir Putin. São amiguinhos. São amiguinhos. Nas escondidas são tudo amigos. E diante da mídia, são opositores. É igual os políticos brasileiros. Na televisão só falta se matar. Acaba. O que acontece? Desliga a câmera lá no Senado, lá na Câmara de Deputados, nas TVs, sai todo mundo jantar junto, dá risada da cara do povo brasileiro. Infelizmente é assim que funciona. Irmãos, eu pergunto para você, alterou a vida de Vladimir Putin, de Zelensky, esta guerra na Ucrânia? Eu pergunto para você, o Zelensky viajou pelo mundo todo, com certeza está vivendo a sua vida tranquilamente na Ucrânia, enquanto tem um monte de soldado lá, numa pseudo-ideia de defender o país, né? E lembrando que Zelensky é um comediante. É um comediante. Ele é um comediante. E é o presidente da Ucrânia. É um comediante, o presidente da Ucrânia. Então, a gente sabe que a BlackRock já comprou a Ucrânia por preço de banana. A economia foi para o espaço do país. E é aquilo que eu falei esses dias mesmo. Quem comanda os países hoje são a BlackRock, a vanguarda, porque os países têm débitos estratosféricos contra essas agências, e essas agências que dominam tudo. Então, só tem ali agentes para obedecer o que eles querem. Gera-se um caos, uma destruição, eles compram tudo barato, e quando for reconstruir tudo isso, eles ganham muito. E o povo, para eles é gado. O povo não deve ter nada. Então, as pessoas não conseguem ter a visão dessa forma, mas é dessa forma que acontece. Eu vou colocar uma matéria aqui. Deixa eu ver se eu acho em outro. Eu não gosto de mostrar matéria da Carta Capital, né? Deixa eu ver se eu acho a mesma matéria em outro portal de notícia aqui. Sobre a vinda de Macron ao Brasil, né? A CNN... Vamos colocar essa aqui, depois eu vou mostrar da CNN, que fala da divergência, né? Aí, olha só, Macron, além de estar querendo meter o pitaco lá, Macron vem ao Brasil com foco em agenda ambiental e acordo Mercosul. O presidente francês pousará em Belém do Pará, vai à sede do programa submarino em Itaguaí, Rio de Janeiro, e passará por Brasília.
O presidente vai visitar o país no dia 26 de março, visitará 3 cidades brasileiras e terá encontro com o presidente. A primeira parada será em Belém do Pará, que receberá o ano que vem a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. No dia seguinte, Macron e Lula vão encontrar em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Ambos deverão visitar a sede do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, criado em 2008, depois de um acordo entre Brasil e França. Local: ambos devem participar de cerimônia de entrega de 4 submarinos de propulsão convencional e um outro submarino, esse nuclear, também deve ser entregue. Olha onde que está sendo construído o submarino, irmãos. É no Brasil. Mas o Brasil não tem um submarino nesse poder, né? Por fim, na quinta-feira, Macron e Naine vão se encontrar no Palácio do Planalto, no Itamaraty. A passagem pelo Brasil ainda há chances de Macron visitar São Paulo para um encontro empresarial, mas a ida à capital paulista ainda não está confirmada. A vinda do presidente francês deverá ser marcada principalmente por discussões sobre a agenda ambiental. Os dois presidentes devem discutir o estado do atual acordo entre Brasil e Mercosul e União Europeia, que está paralisado por falta de acordo, justamente sobre exigências ambientais do bloco europeu. Tá aí. Você sabe que a França tem muita influência no Brasil, né? E é interessante, né, numa matéria como essa, você ver que eles estão construindo submarino, a França está construindo submarino nuclear no Brasil e o Brasil não ter um submarino nuclear. Não é interessante? E aí eles estão dizendo que existem divergências entre o Naine e o Macron, né? A CNN já foi lá e já colocou a divergência, que não existe. É só para a mídia ter um argumento. Mas está lá, ó. Macron visita o Brasil entre 26 e 28 de março em meio à divergência com o Naine. Irmãos, esse acordo Mercosul com a União Europeia é um acordo que movimenta o agro brasileiro e afunda o agro europeu, né? É também por isso que 11 países da União Europeia, 11 países, paralisaram o agro, porque eles serão altamente prejudicados com esse acordo, que vai abrir mão de imposto para importação e exportação entre Brasil, entre Mercosul e União Europeia. Então, os produtos chegariam lá muito mais barato e também de lá para cá. Só que o interesse é totalmente contrário, né? Então, isso beneficiaria de uma forma profunda o Mercosul e iria trazer um problema para a União Europeia, para quem produz alimento na União Europeia. Mas eu acredito que esse acordo já está mais do que dentro de um tratado e ele já deu